Nossa Senhora nos precaveu sobre a agenda do Anticristo. Prepare-se, eventos interligados, nos meses de novembro e dezembro de 2020. Exatamente. Segundo meus estudos escatológicos, teremos ainda eventos conjugados referentes à agenda anticrística nos meses de novembro e dezembro de 2020. Obviamente que estão diretamente ligados às mudanças, às redefinições, que fazem parte desta montagem do reinado do Anticristo. Mais diretamente no que se refere às mudanças e implementações na área do reset financeiro e alimentício, sendo que todos eles, conjugados, possuem o mesmo sentido de dominação anticrística, conforme explicou e nos precaveu a Santíssima Virgem. Esta batalha espiritual que acontece, segundo as Sagradas Escrituras, acima das nossas cabeças, nos coloca em confronto com o inimigo que, apesar de ser invisível, para os menos espiritualizados, ele é muito real. Precisamos saber como o inimigo de nossas almas está furioso, porque seu tempo está acabando, e cada vez mais nos aproximamos dos triunfos dos divinos corações de Jesus e Maria. Urge nos preparar diariamente para estas batalhas, que a origem é espiritual, mas produzem efeitos na vida dos sentidos. Quando enfrentamos uma luta e não estamos preparados, ficamos em perigo. Sabemos que Jesus já conquistou a vitória para nós na Santa Cruz, quando nos redimiu dos pecados, e abriu novamente, através do seu preciosíssimo sangue, as portas do paraíso. Mas o Senhor envia a sua e nossa mãe para nos ajudar nesses enfrentamentos contra os planos de Satanás. E não se engane, estes embates do bem contra o mal, segundo explicam os santos padres, baseado na própria Bíblia, durarão até a segunda vinda de Cristo, que será gloriosa e definitiva. Mas até lá temos que lutar, em primeiro lugar espiritualmente e paralelamente e estruturalmente, no que se refere à autossustentabilidade. Sei que existe uma espécie de resistência quando se fala em sobrevivência. Quer dizer, pôr em prática projetos caseiros de autossustentabilidade, referentes a alimentos, água e energia, por exemplo. Mas acreditem, de agora em diante irá acelerar mais, com este arranque de eventos conjugados ainda em novembro e dezembro de 2020. Para os mais previdentes e informados, ficará cada vez mais nítida esta necessidade. E aqui não estou excluindo a confiança que devemos ter sempre na divina providência. Isto jamais. Inclusive, precisamos pedir a intercessão da nossa mãe, Nossa Senhora, a mãe inigualável intercessora diante do Senhor, mãe da divina providência. Mas quero dizer que, ao mesmo tempo, a nossa vida de oração, penitência, vivência dos sacramentos, precisamos fazer a nossa parte também nesta previdente ação da sustentabilidade. Destaco este significativo trecho do apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo, tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Pois bem, veja que na análise, olhando pelo ponto de vista que possui este duplo sentido, profeticamente falando e trazendo para a prática de nossas vidas, existe realmente uma duplicidade. A palavra de Deus confirma que as lutas geradoras dessas batalhas acontecem nos ares, quer dizer, sua origem é espiritual. As milícias celestes contra os tenebrosos e secazes de Satanás. E esta é uma luta milenar, bíblica e factual. Também expõe a necessidade da preparação espiritual, isto é, repetindo, a conversão diária e a vida sacramental de oração ativa. Sim, esta parte é a principal. Não adianta falar em autossustentabilidade sem estar com Deus e vivendo as mensagens de Nossa Senhora. Mas quando o apóstolo Paulo fala da resistência que devemos cultivar para enfrentar os dias maus, entenda duplamente e pense que estar prevenido em ambos os sentidos, espiritual e estrutural. Claro que na medida do possível é essencial, diria até vital. Mas cada um é livre.
E penso que no final deste ano em diante, destacando esses 2 meses, novembro e dezembro, ficará ainda mais evidente esta necessidade de conversão e preparação estrutural. O maná caiu do céu para o povo de Deus no deserto, mas eles não ficaram imóveis, não estavam imóveis. Não obstante as murmurações, eles estavam caminhando, não ficaram parados. Assim é como devemos reagir diante das advertências maternas de Nossa Senhora. Confiarmos na divina providência, mas não ficarmos estagnados frente às suas mensagens, mas nos colocarmos em ação. E ainda sobre o trecho aos Efésios, da Bíblia, na citação que devemos nos preparar para enfrentar as forças espirituais anticristãs, o apóstolo Paulo escreve: contra os príncipes deste mundo. Penso que fica bem destacada a ligação com as predições de Nossa Senhora, no que se refere à implantação deste reinado anticrístico no mundo. Óbvio, repito, que primeiro é a preparação espiritual, mas Deus nos concedeu o dom da vida e também por este aspecto precisamos nos preparar para viver e ultrapassar as piores fases desses 2 grandes períodos proféticos, não desprezando a sustentabilidade familiar. Num breve resumo, veja bem. Conforme as predições de Nossa Senhora, começando mais especificamente nas aparições de La Salette, 1846, onde ela deixou bem claro os 10 países que iriam liderar a implantação do reinado do anticristo, embora não citou. Notamos que realmente uma sucessão de fatos e circunstâncias mundiais nos mais diversos níveis, de forma mais clara e progressiva, começaram a dar sentido a essas palavras preditas pela Santíssima Virgem. Numa analogia, numa comparação, como exemplo, didaticamente, imaginando o mundo como um grande tabuleiro de xadrez, as ações espirituais geopolíticas, culturais, governamentais, dentre outras, nas mais variadas esferas, começaram a se movimentar e estão formando esta pirâmide das nações preponderantes, mas que ainda não está bem nítida. Entretanto ficarão, isto é, segundo a Virgem, os 10 países serão bem destacados aos olhos de todos. Pois bem, o reinado do anticristo, mais tarde, após as aparições em Fátima, Portugal, 1917, para muitos parece que não foi citado, mas foi, na verdade, até muito evidenciado. Inclusive, após a não consagração correta do país citado por Nossa Senhora, houve uma difusão dos erros desta nação do mundo, em vários segmentos do mundo e das sociedades, que ela apontou. Estes erros continuam até os dias de hoje, numa escalada crescente. E estes erros são, na verdade, espiritualmente falando, uma inversão dos valores doutrinais, morais, éticos e familiares, onde até parte de clérigos da própria Igreja de Cristo são afetados, consciente ou inconscientemente, quer dizer, induzidos, como algo bom para edificação humana e das almas, mas que, na verdade, usando a palavra de Nossa Senhora, são erros. Depois, em 1961 a 1965, nas aparições em Garabandal, Espanha, denota-se em especial nas chamadas Noites dos Gritos, que foram 2, naquela visão mostrada como num filme As Pequenas Videntes. Elas viram cenas de um futuro desenrolar de acontecimentos na Igreja e no mundo, que eventos mundiais entre as nações, como confrontos, e aqui eu amplio para um clima caótico mundial, juntamente com uma perseguição mais acirrada aos cristãos, se tornaria mais acentuada, sendo igual ou maior como no início do cristianismo, e que ainda vai encaixar-se nas minhas análises escatológicas com o misterioso terceiro segredo não revelado de Fátima, a irmã Lúcia. Pelo menos, boa parte do mesmo, na visão mostrada às videntes da Cantábria, que é uma espécie de invasão da sede petrina, abolição da Santa Missa publicamente e um panorama de caos global. Resumindo, chegamos nas atuais aparições em Medjugorje, que completarão este plano salvífico através de Maria Santíssima, rumo ao triunfo dos divinos corações. Mãe da Divina Providência, providenciai. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem e sigamos unidos.